E agora, olha só essa história, gente. Senta aí pra você ouvir, escuta. Uma adolescente de 15 anos foi apreendida dentro de um motel. Escuta só. Ela foi encontrada com um grupo, flagrado com mais de 1 quilo de cocaína, uma unidade de LSD e 3 frascos de loló. Nesse grupo, escuta só, uma das mulheres disse ao policial que é garota de programa e que não sabia nada da droga. Já a outra mulher disse que fica com um dos homens ali suspeitos de levar a droga, e essa outra mulher, essa segunda mulher, levou a adolescente para se relacionar com outro homem que estava ali naquele grupo, tá? Isso aconteceu no motel ali na ES010, em Chácara Parreiral, na Serra. A responsável pelo motel informou que é proibida a entrada de menores no local e explicou que muitos burlam a segurança e entram no estabelecimento com os vidros fechados. 2 homens e 2 mulheres foram presos. Já a adolescente assinou um termo circunstanciado por ato infracional semelhante ao crime de tráfico de drogas e foi liberada depois da família dela se comprometer em comparecer ao Ministério Público. E aí, minha amiga, meu amigo, volta pra cá, vem cá. Esse caso faz a gente pensar sobre a importância de acompanhar os nossos filhos. Você sabe com quem o seu filho está saindo? Você conhece essas pessoas? Fala a verdade, será que você conhece todos os amigos dos seus filhos, as pessoas com que eles andam? Pensa, uma adolescente de 15 anos, ali naquele ambiente. Vamos falar sobre esse tema? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Rusley Medeiros, especialista em segurança pública, professor no assunto. Obrigada também, Rusley, pela sua participação. Elza Leite, psicóloga, que está sempre contribuindo com a gente aqui em temas tão importantes para a família. Elza, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pela sua presença. E Líbina de Barros, que é mãe de 3 filhos, né? Agora, na adolescência, você já se viu numa situação, digamos, de influência, de se colocar em uma situação de perigo, Líbina, como essa adolescente? Boa tarde, Boa Espírito tarde. Santo. Boa tarde, Robertinha. Então, eu fui uma adolescente muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas emocionais e isso me colocou em vários cenários perigosos, né? Muitos mesmo. Correr risco de vida por ser essa adolescente problemática, né? E por ser essa adolescente problemática, quando eu me tornei adulta, já com os meus filhos, eu tinha muita preocupação dos meus filhos não se tornar a adolescente problemática que eu fui. Então, eu sempre acompanhei bem de perto, porque o medo que eu tinha deles passarem tudo que eu passei, ver tudo que eu vi, eu sempre falei com eles que não tem necessidade de você passar o que eu passei, não tem necessidade de você ver o que eu vi, que não foram coisas boas. Então, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos dialogar para você não ter que sofrer e ter o sentimento que eu tive, porque eu fui da pá virada. Rusley, é mais comum do que a gente imagina ver casos como esse? Ter ali adolescente envolvido num ambiente onde tem sexo e drogas? Boa tarde, Roberta, a todos que nos acompanham aqui no Fala Espírito Santo. Infelizmente, Roberta, a gente tem verificado que os números de menores apreendidos em razão do tráfico de drogas, mas também envolvidos em situações. Às vezes eles não são apreendidos, obviamente, porque não estão cometendo ato ilícito, mas eles estão em local de cometimento de crime, né? Então, a polícia, ela chega e verifica que todas as vezes em que nós vamos encontrar ocorrências de maior complexidade, principalmente envolvendo o tráfico de drogas e essa questão de sexo, a gente tem sim encontrado a presença constante de menores desacompanhados e que os pais muitas vezes não sabem. Quantas ocorrências a gente verifica nos estudos e até no cotidiano de situações em que você entra em contato com a família nem sabia onde o filho estava, né? Então, infelizmente, a gente tem verificado não apenas a apreensão
educação desses menores em decorrência do cometimento de ato ilícito, ato infracional, mas também na participação deles nesses espaços. O que gera uma preocupação muito grande pra gente. Por quê? Porque você verifica que esses jovens estão cada vez mais entrando cedo no mundo do crime, cedo nesses espaços, o que vai gerar uma juventude, o que vai gerar um adulto mais problemático, que vai gerar aí problemas para a própria segurança pública. E às vezes entra nesse mundo, Elza, sem saber, né? Simplesmente por influência dos amigos. Ah, vamos lá, bacana, tá todo mundo reunido. Quando se vê, já tá ali naquele ambiente que nem pertence a ninguém, né? Vamos falar a verdade, né? Essa é que as más companhias corrompem os bons costumes. Uma má companhia, ela tem o poder de destruir a nossa identidade, os nossos valores, nos colocar em risco social, um risco de perder a liberdade civil, de aborrecer os pais e até de perder a própria vida. Na adolescência, principalmente, né, nessa transição da infância para a adolescência, existe muita vulnerabilidade física, psicológica, emocional e social. Física porque esse cérebro ainda não está maduro, ele só vai amadurecer depois dos 25 anos. E ele tem um monte de hormônio, tem um monte de mudança hormonal acontecendo ali. Vulnerabilidade emocional porque ele está cheio de incertezas, cheio de inseguranças sobre a profissão, sobre o corpo, sobre os relacionamentos afetivos, sobre a família, sobre a aceitação da sexualidade. Muita vulnerabilidade social porque ele precisa pertencer, ele tem uma coisa chamada desejabilidade social, ele quer ser desejado, ele quer ser aceito por um grupo. E ele se submete a coisas inimagináveis para poder ser aceito, para poder ser pertencente. Para você ter noção do quanto isso é grave, eu acompanhei um caso, Roberta, em que a menina, ela estava num grupo de pessoas e para pertencer a esse grupo, uma das pessoas falou assim, dá um tiro no outro. E ela deu um tiro e infelizmente matou. A mãe quase morreu do coração. Essa menina ficou reclusa por um tempo, né? Por conta de uma influência, ela perdeu a liberdade dela, ela ficou com a história marcada, ela tirou a vida de alguém só para poder pertencer. Tem dois caminhos, ou eu tomo uma bronca da minha família se eu falar a verdade para os meus pais, ou eu vou ser excluído pelo meu grupo. Então, para não ser excluído na escola, pelos colegas, para não ser zoado para sempre, tomar um apelido, eu acabo me colocando, me submetendo a coisas que são extremamente arriscadas. Então, a gente que tem filho adolescente, que tem filho criança ainda, precisa acompanhar de perto, precisa ter um papo muito aberto, um papo muito firme sobre causa e efeito, sobre as consequências, pegar exemplos, pegar as referências, acompanhar. A gente não pode acreditar em tudo que filho fala. A gente tem que comprovar se o que o filho está falando é real. Porque mas ele vai falar assim, mas minha mãe está desconfiando de mim. Não tem problema. É a relação de confiança. Eu prefiro que ele se aborreça por eu estar desconfiada dele, né, desenvolvendo ali uma relação de transparência e confiança, do que eu confiar cegamente 100% e depois eu me decepcionar e até perder o meu filho para as drogas, para o crime ou até morto. Então a gente tem que acompanhar de perto essa coisa, tá invadindo a minha privacidade. Não, eu sou sua mãe, sou autoridade sobre a sua vida, eu tô te protegendo, eu tô zelando por você. A gente tem que ter firme. Pai e mãe tem que ter autoridade, não pode dar mole não. Eu vi aqui a Líbina concordando com todas as suas falas aqui. Gente, é incrível, porque a gente sempre tem aquele negócio, a minha geração, né, faz aqueles filhos hoje em dia, cria, né, eu sou sua amiga, a privacidade dele, vou entrar no quartinho dele, não. Que isso, gente? Eu sou amiga, mas primeiro eu sou mãe. Primeiro, eu estou fazendo com que eu estou criando um cidadão que vai criar outro cidadão. Qual o cidadão que eu estou criando? Então, o que ele vai ser quando ele crescer? O que ele vai fazer da vida dele? Então, assim, lá na minha casa eu sempre tive um pulso, gente. Eu acho que meu pulso é firme até hoje. Meu filho de 20 anos, de 25, se ele for sair, ele tem que me falar. Eu preciso saber onde ele tá. Dá satisfação, né? Precisa. Ele vai ter a vida dele quando ele estiver lá na casa dele, que ele tiver a família dele. Aí ele vai ter a vida dele. Mas enquanto ele estiver comigo, ele vai ter que me dar satisfação. O de 25, ele não sai. Tá indo pra onde? Chegou tarde, você tá onde? Você tá fazendo o quê? Você tá com quem? Tem até um comentário aqui. Alguém vai chamar meu filho no portão, eu vou lá, vejo como é seu nome. Você é filho de quem? Você mora onde?
você precisa... Acontece uma coisa com seu filho, ele tava com quem? Não sei. Ele saiu pra onde, gente? Com quem, né? Com quem? Quem é esse menino? Isso é zelo, isso é cuidado, isso não é controle. Essa satisfação que a gente pede para os filhos não é para monitorar, controlando a vida deles. Isso aqui é para cuidar, para saber onde está, com quem está, para saber se eu posso ir lá ajudar, sabe? Para poder ter uma segurança dentro da gente que ele está em boas mãos, que ele está num lugar seguro. Isso é respeito, isso é uma relação de transparência, isso precisa existir. A gente não pode ter medo de perder amor de filho, frustrando o filho, questionando o filho. Então, os comentários aqui nas redes sociais estão bombando, tá? Daqui a pouco eu vou ler um que chegou para você, mas antes tem uma pergunta muito interessante da Lourdes Barbosa para você, Rusli. Como pode um menor assinar um termo circunstanciado? Isso não deveria ser feito pelos pais? Explica pra gente, nós somos leigos, né? A gente não sabe o que acontece num momento como esse. Nesse caso a gente tem que verificar a idade. A princípio tinha 15 anos, né? Nesse caso de 15 anos, acima de 12 anos, ele é encaminhado à delegacia de polícia, porque menor de 12 anos, nem para a delegacia pode ser encaminhado, mesmo que ele tenha matado alguém. Ele não pode ser encaminhado para a delegacia. Mas maior de 12 anos, ele vai ser encaminhado para a delegacia, geralmente a delegacia de proteção da criança. E aí lá nessa delegacia vai ser feito um termo, porque o menor, ele não é automaticamente preso, né? Ele não vai ir para a delegacia e depois ir para uma prisão. Ele vai ser encaminhado para o Ministério Público e o Ministério Público vai decidir o que vai ser feito com este menor. Se ele vai para uma unidade do IASES para que ele passe por um processo de uma medida para que ele seja ressocializado, que ele passe por uma situação ou não. Mas isso não é decidido pelo delegado de polícia. Por isso que, quando o menor ele é apreendido, ele é encaminhado à família. Então, o delegado vai acionar a família. Mas os pais ficam cientes de tudo que está acontecendo. Os pais, eles têm que assinar também um documento. Por quê? Porque é neste documento de entrega aos pais. É realmente um termo de entrega. Você entrega o menor aos pais e aí os pais devem se comprometer para que apareça ou que encaminhe este menor quando for acionado pelo Ministério Público para então decidir quais serão as providências que serão adotadas. Uma medida de ressocialização para que ele passe aí até 3 anos assistido num instituto aqui que nós chamamos de IASES. Então não é automático que o indivíduo, que este menor, vai ficar preso, mas ele só pode sair da delegacia acompanhado dos pais. Mas aí tem aquela pergunta, mas se os pais não aparecerem? Porque acontece isso. Os pais já estão tão cansados dos filhos aprontarem que eles nem vão mais na delegacia. Neste caso é encaminhado para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar assume essa responsabilidade e faz o acionamento da família. Mas é sempre posterior, não é algo automático, principalmente se tratando de menor. Tem um outro comentário aqui do Barros. Obrigada, viu, Barros, também pela sua participação. Ele diz, eu acredito que as experiências que os pais passam no passado devem ser aproveitadas para direcionar os filhos, poupando sofrimentos, né? E é exatamente o que você falou, de que forma que o que você experimentou no passado, você já abriu sua vida aqui várias vezes, né, Líbana, para falar da sua vivência com drogas, relacionamento violento, e nisso você era adolescente. De que forma que você transforma isso em ensinamento para os seus filhos? A primeira coisa, Roberta, é por que eu entrei. Eu entrei porque o que aconteceu comigo? Gente, eu nunca quero ver o meu filho usando maconha, usando cocaína, na esquina, igual eu ficava, né? Porque no bairro de periferia a gente sempre ficava sempre tem os meninos da esquina. Eu ficava lá na esquina. Meu filho na esquina, meu filho falando que vai para a escola e não vai, meu filho deixando de fazer um futuro dele para poder ficar perdido. Porque eu consegui recuperar. Então, tudo isso que eu passo... por que eu entrei? Por que eu me relacionei com essa pessoa? Porque eu estava carente, que eu estava emocionalmente abalada, porque eu não tinha uma estrutura familiar. Então, vamos fazer aqui uma estrutura familiar, eu e meu esposo, a gente senta. Domingo era sempre, até hoje. Hoje é eles que não ficam, porque tem namorada, aí vai sair, vai pro shopping, então eles não ficam. Então, final de semana, a gente sempre estava reunido, conversando. Como está a sua vida? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Né? Como está a escola? Como está a amizade? Sempre procurar colocar nele coisas boas para que ele viva bem.
né? Ah, usou drogas por quê? Por que eu usei droga? Ah, porque eu era uma menina que sentia isso e isso. Se você está sentindo, se você estiver sentindo, vamos no psicólogo, vamos procurar ajuda profissional para que você não passe pelo que eu passei, para que você não procure ajuda em outros lugares. Você fica atenta a todos os sinais ali, né? A todos. Olha só, tem aqui um desabafo de uma pessoa chamada Maria Luísa. Ela diz, falar é fácil, gente. Eu quero ver como é de perto, né? Acompanhar adolescente. Isso é muito difícil. Ela diz que tem uma neta que mora sozinha. Essa neta tem 16 anos. Ela já está morando sozinha há 1 ano. E falou que ela está com depressão e é muito difícil. Elza, as famílias que têm dificuldade em se aproximar do adolescente, qual é a dica? Ainda tem uma maneira de resgatá-lo, de trazê-lo mais para perto? Olha só, se esse adolescente ele está resistente a algum membro da família, é importante que a gente acione uma outra pessoa que vá conseguir alcançar ele. Que seja um psicólogo, seja um líder religioso, que seja um amigo, seja um outro parente, uma madrinha, mas a gente precisa tentar. Uma coisa que é muito triste é quando a gente vê pai e mãe desistindo dos seus filhos. Se ele souber que o pai e a mãe dele desistiu dele, como é que ele vai insistir se ele ainda está em processo de construção intelectual, moral? Então é muito complicado. Então às vezes a gente tem que acionar terceiros porque a relação ali já foi uma relação rompida, né? Mas pedir ajuda é importante, ajuda profissional, ajuda religiosa, seja de onde for. A gente só precisa tentar. Desistir a gente não pode. Tem mais comentários aqui. O Fabiano também participa com a gente. Ele diz, minha filha tem 25 anos, mora sozinha e eu monitoro sim. E meu filho tem 20 anos, mora comigo e eu também monitoro, viu? Sempre quero saber aonde estão e com quem. Meu pai também sempre falou isso, né? Até hoje, com a vida em família, você tá indo pra onde? Aonde eu for, tem que chegar, tem que dar satisfação. E isso é importante, Roberta, para a segurança pública. A gente nunca espera algo ruim que aconteça, né? A gente nunca espera um acidente, um sinistro, um sequestro. A gente nunca espera isso. Mas isso pode acontecer. E as primeiras informações que a segurança pública vai exigir é justamente o quê? Para onde foi, com quem foi, o número do celular, para que você tenha acesso. Uma informação importante, Roberto, que a gente pode passar para quem está nos assistindo verifique se o seu celular já consegue ser rastreado, né? Se a sua família, as pessoas da sua família conseguem rastrear o seu celular. E aí, aquilo que a Elza disse, não é para te cercar ali, mas é para que de algum modo, em acontecendo uma situação dessa, a polícia consiga mais rapidamente saber a última localização, conseguir chegar rapidamente a estes locais. A gente não quer que isso aconteça, mas eventualmente isso pode acontecer. E em acontecendo, ter essas informações com quem o seu filho foi, independentemente da idade, onde ele está, com quem ele está, o aparelho celular dele consegue ser rastreado. Para quê? Para que a gente consiga enviar as forças de segurança com maior rapidez e aí eventualmente conseguir estancar uma dificuldade ou até salvar uma vida. É muito importante, Roberto, isso não tem idade. É necessário que nós tenhamos essa característica de proteção. Até casal, às vezes não estamos falando de filho, mas o casal ali saber por quê? Porque necessidade pode acontecer uma situação de sinistro e a segurança pública, para agilizar e para alcançar de uma forma mais rápida, é necessário que isso aconteça e essas informações cheguem com maior rapidez. LP Cartes também participa com a gente. São os codinomes que às vezes surgem aqui no Facebook, mas são sempre bem-vindos, viu? Falam aqui, ele diz o seguinte: Roberta, minhas filhas, quando ia para a escola, daí a pouco eu ia lá para ver se realmente estavam na escola. É o que a Elza falou aqui, né? Ela diz que hoje as mães dão graças a Deus que os filhos saem de perto delas. Eu estou falando aquilo que vejo. Ah, tá, entendi. Ela tá falando que às vezes a mãe precisa de um sossego, né? Que os filhos estão na rua, estão brincando, estão não sei aonde, e a mãe tira um momento de paz. Mas só que ela está fazendo uma comparação que na época que ela tinha as filhas adolescentes, ia até a escola para poder ver se estavam realmente ali. Agora, sobre esse caso, Rusley, específico, né? Uma adolescente no motel e num ambiente onde tinha ali drogas, um ambiente de sexo, o que a lei diz sobre isso? A gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, que ela veda qualquer tipo de presença de menores em ambientes com venda de bebida alcoólica
mas principalmente ambientes que tenham uma relação focada na sexualidade. Então é proibido a permanência de menores dentro de motel, por exemplo. Então, sendo proibido, eles não poderiam nem entrar, né? Porque você vai ter acesso ali à pornografia, vai ter acesso ali ao próprio ato, e aí isso é proibido. E é aquilo, né? Tem que saber onde que estão os nossos adolescentes, porque eventualmente para entrar, não tem, o estabelecimento ele nem pode revistar o veículo. Então vamos imaginar que é o que geralmente acontece: a criança, o adolescente está debaixo do banco, está às vezes no porta-mala. Já participamos de ocorrências nesse sentido, que a criança, o adolescente entrou no porta-mala. Então nesses casos o estabelecimento comercial não tem como fazer realmente o controle disso, mas uma vez tendo conhecimento, deve acionar o conselho tutelar, porque é proibido. E lembrando, Roberta, se você, adulto, estiver em um ambiente e este ambiente estiver drogas e você for o fornecedor, mesmo que gratuitamente, não se esqueça que a sua pena será aumentada, seja pelo tráfico de drogas ou pelo cometimento de qualquer outro crime. A Lei 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, prevê que, havendo menor nessas situações criminais, a pena do adulto envolvido vai aumentar. Então tome muito cuidado, não é para permitirmos que nesses espaços tenhamos adultos aceitando a presença de adolescentes e de jovens, porque isso é crime. A Márcia, mais uma vez, participa aqui com a gente. Ela faz um desabafo muito real. Obrigada, Márcia, por trazer esse relato pra gente. Ela diz: pelos comentários, gente, parece que ninguém tem uma filha aborrecente como essa que foi pega no motel, porque só quem tem sabe como é difícil para os pais. Muitas vezes você não tem apoio nenhum, nem de órgão público, porque as coisas são difíceis quando você não vai atrás. Líbina, você que já viveu essa fase na pele, qual é a sensação de um adolescente quando ele está vivendo esse momento? Maravilhosa. Ótima, excelente, você é o cara, você é a menina super poderosa, você faz parte. Aí igual ela falou que a menina, eu tinha coragem, se alguém falasse pra mim dar um tiro, eu dava. Por quê? Porque você tá ali na galera, você tá participando da gangue, você é a menina poderosa. Essa é a sensação. E eu sempre conversei muito com os meus filhos, e isso, gente, os pais que estão ouvindo, gente, demanda uma energia que você tem que gastar, porque quando você vê o problema com seu filho, gente, dá vontade de você sumir e deixar aquela criança pra lá, mas é o seu filho, e se você não educar, ninguém vai educar. Se você não conhecer o seu filho, se você não falar, essa menina é mentirosa, eu tenho que ficar de olho nela, esse menino mente, esse menino aqui tem que conhecer. Isso demanda uma energia muito grande. E a gente precisa ter essa energia, porque senão a gente vai ter vários casos como essa menina, como eu também fui. Graças a Deus, meus filhos, nossa, passou longe do que aconteceu comigo. Tá Graças certo, a Deus. Gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês, trazendo essa realidade aqui, levando esse alerta para os pais também que estão em casa. Boa tarde, viu?